Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Te damos toda a honra e glória e todo o louvor, Paizinho. Em nome de Jesus. Aleluia, querido. Venho apenas complementar tudo aquilo que tem sido falado nesses dias, nesta campanha. E apenas complementar cada palavra que já foi lançada sobre as nossas vidas. Cada culto tem sido algo tremendo. Deus tem derramado algo novo todos os cultos, sabe? Deus tem trago muitas revelações, Deus tem trago muitas palavras para nos ajudar, para nos, sabe, nos orientar, sabe? Porque isso tem sido maravilhoso. Essa campanha, ela é diferenciada. Infelizmente, onde nós vamos, a gente vê campanha apenas para ganho próprio, né? Si próprio, ou ganhos materiais, mais financeiros, sabe? E quando o pastor trouxe essa campanha, voltar às veredas antigas, né? Voltar ao caminho que a gente deve permanecer e nunca se esquecer, se desviar dele. Isso é algo tremendo. Isso é algo bom. Sabe por quê? Porque é um carinho de Deus para conosco. Imagine a gente estar sendo privilegiado em receber cada palavra, em receber esta direção do Espírito sobre as nossas vidas. Sabe? Para a gente poder, no fim, dizer assim como Paulo, né? Eu completei a carreira, guardei a fé, né? Eu prossegui para o alvo que foi me, né, determinado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu queria falar apenas hoje sobre alguém. Eu queria falar sobre alguém hoje. O Senhor ministrou essa palavra em meu coração há umas semanas. E nós temos todas as armas do Senhor sobre nós. A oração, o jejum, a palavra. Tudo isso foi nos dado para nos ajudar a nos manter aqui sobre a terra até a vinda do Senhor. Sabe? São armas espirituais que o Senhor nos deu. E o Espírito Santo falou assim: quem pode te levar de volta ao caminho? Quem pode te levar a orar? Quem pode te levar a entender? Porque não é só ler, mas entender a palavra. Quem pode te levar a andar de forma espiritual? E eu queria ler um texto lá em Tito, capítulo 3. Vocês me ajudem, tá, querido? Me ajudem a dar a palavra hoje, né? Vamos ser bem dinâmicos. Em nome de Jesus. Eu vou falar alguns assuntos, trazer algumas palavras, trazer algumas coisas que o Senhor colocou em meu coração. E a gente vai aprofundando nisso, até para a gente entender e chegar no ponto realmente onde o Senhor quer. Amém? Lá em Tito 3, capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Antigamente, né, houve dado uma direção para o povo, houve dado uma direção sobre a terra. Senhor Deus trouxe essa direção. Trouxe uma palavra para os seus, né, para Moisés, trouxe toda uma ordenança, toda uma direção. Mas com o passar do tempo, o povo foi se perdendo. Pouco a pouco foi se esquecendo daquilo que Deus havia ordenado, do caminho que Deus havia direcionado para eles. A essência
da palavra de Deus foi desfazendo, foi chegando realmente até eles se esquecerem, ao ponto de chegar numa geração onde ninguém se lembravam mais da palavra de Deus. E isso se durou durante um tempo. Se durou, sabe, cada geração que entrava pecava mais do que a outra. Cada geração que entrava pecava mais do que a outra. Se esquecendo do caminho, se esquecendo da direção que foi dada ali para trás, para o povo guiar, para o povo ser guiado, a direção que Deus tinha para ele pouco a pouco. Cada geração que entrava, mais era uma geração pecaminosa, mais eles se esqueciam de Deus. Chegou um tempo que não havia nem a manifestação de Deus como era antes. Se hoje você for colocar e ler na palavra para hoje, você vai ver que antigamente o Senhor se manifestava, os anjos tinham, desciam, faziam vários sinais e manifestações. E eu perguntei para o Senhor o motivo de tudo isso ter se esvaziado, se acabado aos poucos. Não porque Deus não é o mesmo, porque Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Mas por causa do pecado. As pessoas se contaminaram tanto que elas ficaram cegas espiritualmente, surdas espiritualmente. Elas não sentiam mais a presença do Senhor. Elas não ouviam, podiam por vários profetas ainda, o Senhor, por grande misericórdia e amor que Ele tem para com o povo, Ele continuava mandando profetas, continuava mandando pessoas, mas todas as palavras foram rejeitadas. Até que não havia mais nada, até que tudo tinha sido acabado. E houve sim um tempo de silêncio de Deus depois dos profetas. Até que chegou alguém. Até que Jesus se manifestou sobre a terra. Até que Jesus veio para trazer de volta a profundidade da palavra que Deus havia dado para Moisés e para os seus profetas. Jesus veio para mostrar para mim, para você, mostrar naquela época. Olha, não é usar a lei. As pessoas usavam a lei, elas liam, tinha a Torá. Então elas liam, a prática do sacerdote, tudo eles faziam bonitinho ali no templo. Eles liam a Torá. Mas sabe o que o Senhor falou no meu coração? Eles usavam a lei para o seu benefício próprio. Sabe para quê? Para posições. Para ganhar posições. Para ganhar dinheiro. Sabe? Para o seu bem-prazer. Não usavam a lei para o reino. Para as coisas de Deus. Como deveria. E Jesus veio para trazer de volta o que havia sido perdido. Jesus veio para trazer o que era profundo. Porque a palavra de Deus, ela é profunda. Ela é muito mais do que simplesmente você ler as histórias. Muito mais do que a lei que foi dada. Jesus veio para trazer entendimento do que Deus queria sempre falar. Sobre Deus, o que Deus queria sempre falar e fazer e direcionar o povo. Mas eles não tinham entendido. Sabe, eles se deixaram levar pelas coisas, pelo mundo, pelas pessoas, pelas influências, pelas contaminações, por outros ídolos, por outros povos, outras coisas. E foram se esquecendo da palavra de Deus. Foram se esquecendo da direção que Deus havia ordenado para eles. E pouco a pouco foi se esquecendo. Foi se esquecendo, foi se esquecendo. Até que não havia mais nada. Jesus veio para trazer de volta a profundidade da palavra e da direção que Deus havia dado. Em nome de Jesus. Jesus entra de forma tremenda. Jesus entra ensinando, mostrando para os sacerdotes, ensinando para os escribas, dizendo, olha, não é para você usar a lei, é para você viver ela. Não é para você usar a palavra para algo que é seu, mas para você viver ela para o reino de Deus, para as coisas de Deus, para Ele te levar na direção que Ele escolheu você. Ele havia escolhido. Então Jesus veio, olha, vem cá, deixa eu ensinar e deixa eu mostrar para vocês o que realmente é.
Como que é o caminho, como que é a direção. Querido, Jesus passou o tempo todo levando as pessoas para Deus, levando as pessoas para o reino. Esse é o papel do Senhor. E Ele fala para mim e para você que nós temos que ser o quê? Imitadores dEle. E se nós somos imitadores dEle, nós estamos no caminho. E não só isso, nós estamos levando pessoas também para o caminho. As pessoas viam Jesus, mas Ele falava o tempo todo de algo. Ele falava de um caminho, de uma direção, do reino de Deus. Ele mostrava o Pai. Ele mostrava a direção. Então Ele queria trazer isso. Sabe, eles tinham se perdido. Eles não sabiam mais quem era Deus. Eles não sabiam mais quem era Pai. Eles não sabiam mais o que era a palavra. Ler só por ler não adianta, não muda. Mas Jesus veio trazer profundidade. Essa é a palavra, diga profundidade. Profundidade. Sabe, querido, eu vejo assim a palavra de Deus aqui em cima. Mas tem tanta coisa aqui, ó. Tanta coisa debaixo. Sabe? E quanto mais eu vou vasculhando, mais profundo fica. Mais eu conheço. Mas as pessoas estavam lendo só isso aqui, ó. Era por isso que não havia mudança. Era por isso que não tinha, sabe? Eles estavam tudo perdidos. Porque eles só estavam lendo só isso aqui, ó. E Jesus estava aqui embaixo, na profundidade. Mas eles estavam só apenas aqui em cima. Só a letra. E a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. É a profundidade. Ele veio trazer algo diferente. Ele veio trazer algo diferente. Ele veio mostrar algo diferente. Que não basta ter só ler a Torá. Não basta só você ter lá, na sua casa, na igreja. Mas Ele disse, precisa viver. Precisa ser guiado por ela. Precisa aceitar essa direção. Precisa aceitar essa palavra. Ele veio de forma profunda. Era isso que Jesus veio fazer. Mas então, querido, vem a nossa geração. Mas Jesus havia subido. E uma das mais lindas promessas do Senhor, e de umas orações tão maravilhosas, é que o Senhor Jesus orou por nós. Jesus, quando fez aquela oração, Ele estava pensando em mim e você. Senhor, não deixa eles órfãos. Então o Senhor desce e fala, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Um consolador. Eu vou deixar um conselheiro para ajudar vocês a permanecer no caminho. A lembrar do caminho. A lembrar de tudo aquilo que Jesus havia falado. Para que nossa geração não fosse a geração passada, onde Deus havia deixado e eles foram se esquecendo. Então Jesus se preocupou comigo, com você, para que a gente não viesse se perder. Então Ele falou, eu vou subir, porque eu vou ter que ficar, eu vou ter que subir, tenho que ficar à direita do Pai. Apesar dele ser onisciente, onipresente. Mas Ele está à direita do Pai. Assim como Deus está sentado no trono e de lá Ele não levanta. Isso é um mistério. Mas Ele disse, eu não posso deixar Ele sozinho aqui na terra. Eu não posso deixar Ele sozinho. Eu não posso deixar eles se perderem. Eu não posso deixar eles perderem essa profundidade. Eu não posso deixar eles, perderem aquilo que eu estou mostrando aqui. Eu tenho que deixar alguém. E eu deixo o meu Espírito derramado. Querido, o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia fala que Ele se entristece, que Ele chora, que Ele se alegra. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. E Ele veio determinado como um papel, assim como Jesus veio, e Ele tinha um papel sobre a terra. O Espírito também tem sobre nós. Ele também tem um papel sobre a terra. E qual é o papel? Vamos ler lá em João. João 14.
Aleluia. Então Jesus deixou para nós. João 14, capítulo 14, a partir do versículo 15. A gente vai ler o 15, 16, 17, depois a gente vai pular. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Pula lá para o versículo 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aleluia. O papel do Espírito Santo sobre a terra é fazer você permanecer no caminho. É fazer você lembrar de todas as palavras. Não só lembrar, como também entender. Isso me levou lá na história do eunuco, quando ele estava na carruagem. Ele estava lendo, o livro de Isaías. Mas ele não entendia, porque ele não compreendia. Mas aí o Espírito leva Filipe até ele. E Filipe explica para ele o que estava querendo dizer aquela palavra. E aí ele foi batizado e foi salvo. Porque houve um Espírito de Deus revelando ali para ele. Houve uma revelação. Houve uma palavra rima. Houve a profundidade. Ele estava lendo só a letra em cima. Mas quando Filipe chegou com o Espírito de Deus, trouxe para ele a revelação do que queria dizer para ele. E é com conhecimento e com entendimento da palavra é que gera em nós mudança. É que leva-nos a sermos transformados. É que nos leva realmente a ser igual a Ele foi. Eu quero ser batizado. É através do Espírito. É o Espírito Santo. Mas Senhor, mas eu conheço o Espírito Santo. Eu sei quem Ele é. Mas será que Ele tem sido o principal na sua vida? Será que nos pequenos detalhes você pergunta para Ele como, quando, o que fazer, como fazer? Será que Ele está o tempo todo? Será que você está o tempo todo com Ele, perguntando para Ele, Espírito Santo, como é que você quer que eu faça? Qual é a direção? Isso aqui é de Deus? Será que eu devo ir por esse caminho? Será que eu devo fazer tal coisa? Que você... Me fala aqui, Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo fala. Ele diz. Ele te direciona. Ele ama fazer isso. Ele veio para isso. Olha Jesus falando para quem Ele veio. Olha Jesus dizendo quem Ele é. Eu vou mandar um conselheiro, um consolador, que vai fazer você lembrar de todas as palavras que eu havia dito, que vai fazer você permanecer no caminho. Então Ele veio para mim e para você, para direcionar, para falar, para nos manter firme e forte, raizados com a palavra, que é o próprio Jesus. É lindo isso. Sabe, o Espírito nos leva para Jesus. Jesus levou o povo a quem? A Deus. Porque Ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. Mas o Espírito de Deus nos leva até Jesus. Até antes da gente aceitar Jesus, quem nos leva e nos conduz para aceitar, para fazer essa confissão é o próprio Espírito. É Ele que sopra sobre nós. É Ele que nos convence. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por Ele. Então nós não devemos esquecer o papel dele, quem Ele é. O nosso amigo, conselheiro, e que pode nos ajudar em todos os momentos, nas pequenas decisões, querido. A gente tem que perguntar para Ele, seja nas mais que você parecessem pequenas e bobas, pergunte para Ele. Pergunte se Ele vai estar lá, se Ele vai estar nesse mistério. Pergunta se é Ele que está te direcionando para isso. Pergunta se é Ele que vai, sabe, que está
caminho para você. Pergunta para Ele se é Ele que está nessa direção. Porque Ele vai te responder, Ele vai te direcionar. Ele não vai permitir que você caia. Mas primeiro você precisa saber quem Ele é. Qual é o papel dele na sua vida. Qual é o papel dele na terra. E o papel dele na terra, o próprio Jesus declarou. Ele veio para nos lembrar de quem Jesus é. Ele veio para nos lembrar do caminho. Ele veio para nos, lembrar, das coisas de Deus, da palavra. Ele veio para trazer profundidade. Sabe, querido, o Espírito Santo não é uma babá. Não é uma bengala que nós só precisamos, que a gente só usa ele quando precisa, em momentos bem difíceis. Ele está aqui para ser seu melhor amigo. Ele está aqui para te orientar em todo e qualquer momento. Ele está aqui para te dar toda a direção. E nós não devemos esquecer quem Ele é. Talvez você pode falar, não, mas eu sei sim, eu tenho um temor diante de Deus. Mas sabe, querido, existe algo que está lá em 1 Tessalonicenses 5,19, dizendo para mim e para você, não apagueis o Espírito. E essa palavra é muito forte, porque como que eu apago o Espírito? Como que eu posso fazer com que ele não fale mais? É que todas as vezes que você não escuta a voz dele, a direção dele, você apaga ele pouco a pouco da sua vida. Cada vez que você se desvia, cada vez que ele fala para você assim, filha, continua aí reto. E você pega, Você vai pegando. E aí ele insiste com você. Ele vai insistindo até que você consegue apagar ele da sua vida. A desobediência apaga o Espírito. O pecado apaga o Espírito. Apaga, querido. Não é apagar dele sumir, não. Ele vai continuar lá. Mas você não vai mais ouvi-lo. Você não vai conseguir mais senti-lo. Você não vai conseguir mais, ouvir a sua direção. Em nome de Jesus. E que isso não ocorra em nós. Que todas as vezes que ele nos direcionar, todas as vezes que Ele falar ao nosso coração, que nós possamos imediatamente ouvir e obedecer. Todas as vezes que Ele nos der uma direção, todas as vezes que Ele falar algo para mim, para você, que a gente possa ouvir e obedecer imediato o que Ele tem para nos dar. Porque às vezes Ele te guia, às vezes fala assim, Deus, deu errado. Fui, deu errado, porque não era o caminho, você não ouviu o Senhor. Se você for parar bem para pensar, não era, não era para você, mas você insistiu. E essa insistência na carne, essa insistência da carne, de querer fazer, porque a carne vai fazer a vontade dela, não do Espírito. Então o Espírito Santo vai ficar falando, te dando direção. E se você continuar não querendo ouvir, na direção contrária, você vai se perder e vai cair. Você vai se perder. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Deixa o Espírito Santo guiar você. Nos mínimos detalhes, faz esse teste. Comece a perguntar para Ele toda hora. Comece a entrar nele. Entrar, nessa intimidade, nessa conversa. Saber que Ele está ali com você, do seu lado. Espírito Santo, qual a direção aqui? Espírito Santo, o que eu devo fazer aqui nessa situação? O que eu devo fazer nessa situação? O que eu devo falar? Oh, meu Deus, o que eu devo falar? Será que eu devo falar? Será que não é para mim calar? Que às vezes também é para você calar. E o Espírito Santo às vezes faz isso. Quantas vezes o Espírito Santo, silêncio. Jaqueline, não fala nada. Você falar nada. E dentro de mim, irmãos, eu estava... queria falar, queria, dizer meu ponto de vista, dizer as coisas e fazer do meu jeito, queria gritar dentro de mim, o Espírito Santo mandando... E ai de mim se não tivesse escutado a voz dele. Ai de mim, se não tivesse ouvido o que ele tinha dito ali na hora. O Senhor Jesus já me livrou de muitas coisas. Já errei, porque não ouvi ele falar. Tive que pagar o preço, e não é fácil pagar o preço. Não é fácil pagar o preço.
Eu sei que não é fácil pagar o preço. Porque ele poderia... Tinha um caminho maravilhoso. Mas aí eu fui dar uma desperta. Eu sei. E aí eu paguei o preço. E foi bem alto, foi bem caro. Foi bem doído, foi bem dolorido. Porque eu não escutei a voz de Deus, eu não ouvi a sua direção. E aí o Senhor me leva numa história bem conhecida. Vamos ler lá em Juízes. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13, a partir do verso 2. Amém? Diz assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Até aí. Uma história bem conhecida, a história de Sansão. Deus havia dado uma direção para sua mãe, para os seus pais, dizendo quem ele era, como que ele ia fazer, tudo direitinho. E estava tudo bem. A mãe engravidou, Sansão veio, nasceu, o pai colocou o nome de Sansão, e ele veio. Enquanto ele era pequeno, estava tudo bem, aquela palavra ainda estava se cumprindo na vida dele. Ele era separado, ele não bebia bebida forte, ele não podia cortar o cabelo. Tudo que Deus havia ordenado ele fazer, ele estava fazendo, enquanto ele era pequeno. Mas aí Sansão cresceu. E aí é onde começa a situação ruim da vida dele. Porque Sansão cresce e quer fazer as coisas do jeito dele, e não do jeito que Deus havia ordenado para ele. O problema não está no crescimento. Mas o problema está quando você pensa que cresceu e acha que não precisa mais de Deus, nem da palavra que Deus havia dado. O problema é quando você cresce, você se esquece do Espírito Santo. Sabe aquela coisa do primeiro amor? Bom dia, Espírito Santo. Tem até um livro, né? Geralmente na vida aí a gente sempre recebia a dica desse livro. Quando a gente se convertia. Bom dia, Espírito Santo. E ele é muito bom mesmo. Te faz entender um pouco quem ele é também. Então, Sansão se perdeu no crescimento. Não havia mais aquela coisa, sabe? De quando era pequeno, de andar cheio de temor, de andar, sabe? Não, isso aqui me deu uma direção, a ordem foi dada e eu preciso seguir isso aqui. Sansão achou que podia fazer as coisas do jeito dele, que podia entrar lá no povo filisteu de qualquer jeito, quando ele quisesse. Começou a se relacionar com um povo que não era para ele se relacionar. E tudo isso, sabe, foi fazendo Sansão se perder aos poucos. Mas o que mais triste é que ele não havia percebido que pouco a pouco ele foi se afastando do Senhor e do caminho, da direção que Deus havia dado para ele. Será que a gente cresceu e esqueceu dele? Será que a gente cresceu e se esqueceu de Deus? Será que a gente cresceu e se esqueceu daquela primeira palavra? Será que a gente cresceu e se esqueceu daquela chama? Daquele primeiro impacto? Daquela agonia que nos dava para ir para a igreja quando era dia de culto? Aquela coisa que a gente tinha, sabe, de colocar a melhor roupa para ir para a igreja? Será que a gente se perdeu daquela palavrinha que foi falada lá um tempo atrás? Talvez eu estava no ventre da minha mãe e foi lançada uma palavra sobre a minha vida. Eu cresci sabendo dessa palavra, mas eu me esqueci dela porque eu achei que eu dava conta de seguir sozinho. Eu achei que eu dava conta de seguir sem a direção do Espírito. Eu achei que eu podia fazer, que eu podia, sabe, fazer como que eu quisesse.
arrumar do jeito que eu quisesse, fazer as coisas do meu jeito, sem precisar da direção do Espírito de Deus. Sansão cresceu, querido, e se perdeu. Se envolveu com uma mulher que não deveria. Sansão, o engano estava tão grande, que quando ele se relacionou com Dalila, teve toda aquela história, todos conhecem, amém? Que ele foi lá e a Dalila ficava indagando ele onde é que era a força dele. Onde é que é a sua força? Onde é que é a sua força? E toda hora ele enganava ela, falava uma coisinha, até que ele não resistiu e disse assim: a minha força está nos cabelos. Corta o cabelo, que aí eu perco minhas forças. Mas eu quero te dizer nessa noite, a força de Sansão não estava no cabelo. Era o Espírito Santo que estava sobre ele. Mas ele não percebeu que pouco a pouco ele foi se afastando do Espírito Santo. Pouco a pouco ele foi se afastando do caminho. Pouco a pouco, e naquele momento onde ele entrega, que era algo que ele não deveria fazer, e ele entrega na mão, sabe, do inimigo. O Espírito sai de vez dele, ele apaga o Espírito da vida dele. Porque pouco a pouco ele foi se esquivando, sabe, na direção que Deus havia dado para ele. A força, ele achava, sabe, o engano de Sansão é achar que a força estava sobre ele e nele. Mas era o Espírito Santo que estava sobre ele. Porque sem o Espírito Santo nada somos. Até porque o Espírito só é dado para aqueles que creem. Para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. O próprio Jesus disse: o mundo não conhece, mas vocês conhecem. Vocês sabem quem Ele é. Vocês sabem um caminho. Vocês sabem quem Ele é. E Ele vai ser derramado assim. Sabe, querido, Ele foi derramado sobre nós. E Ele está sobre nós. Para te ajudar, Vânia. Para te dar direção. Para te dar uma palavra. Para te dar sabedoria. Nessas causas. Quando você não souber como responder, pergunta para o Espírito. Deixa Ele direcionar. Ele vai te dar as palavras certas, no momento certo. E você vai ver a mudança que vai acontecer ali dentro. Ele vai te dar a direção. Pergunta para Ele. Pergunta para Ele. Fala para Ele. Pergunta para Ele. Ele quer falar com você, Vânia. Ele quer te dar uma direção. Porque Ele vai mudar o quadro daquela situação. Deixa Ele entrar lá. E não se espante como Ele vai fazer. Não coloque mais a mão. Deixa Ele fazer, porque Ele sabe como que Ele está fazendo. Ele sabe como que vai falar. Ele sabe como vai te direcionar. Apenas esteja, sabe, disponível para Ele. Abre os braços e deixa Ele te levar. Tem uma canção muito antiga que diz assim, do Espírito Santo: o vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Eu quero estar contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Amém? Esteja no vento do Espírito. Esteja no sopro do Espírito. Esteja no sopro dEle. Esteja na direção dEle. Que você vai ver a mudança sobrenatural. Ele é a sua força. Ele é aquele que está contigo. Ele é quem direciona, que fala, que faz, que sabe exatamente o que tem no caminho, se tem pedra, se tem entulho, se tem levante, se não tem. Você tem a chance de estar vários passos do teu inimigo. Quando você cola lado a lado com o Espírito. Quando você está com Ele ouvindo. Querido, quando o inimigo tenta fazer alguma coisa, você já está lá. Oh, meu Deus. Eu já vi a tua armadilha há muito tempo. Eu já sei como que você vai vir. Porque o Espírito Santo é o Espírito profético. Aquele que revela. Aquele que traz clareza. Aquele que traz luz. Traz luz para a escuridão. É aquele que traz, sabe, tudo, a patente dos olhos, sabe? É Ele que desvenda os mistérios. É Ele quem faz. E você vai estar avante, na frente.
Sabe quando o Espírito voltou para Sansão apenas uma única vez? Foi quando ele insistiu ao Senhor e se arrependeu. Quando ele perdeu a visão. Oh meu Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos perder a visão, para entender que nós precisamos do Espírito Santo em nós. Para entender que a nossa força vem dele. Que a nossa força de continuar, querida, a nossa força de orar, às vezes a gente não consegue. Mas a gente vai assim mesmo, porque é ele, sabe, soprando sobre nós essa força, para que a gente possa continuar. As tentações têm sido grandes, mas aí o Espírito Santo vem. E com a força dele, ele te livra. Ele te ajuda a você, sabe, se afastar dessas tentações, desses caminhos ruins. Mas a gente precisamos permitir ser guiados por ele. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Deixa ele conduzir. Deixa ele fazer. Toda vez que ele falar, por mais louco, querido, por mais, sabe, difícil que seja, sabe, aquela palavra, sabe, meu Deus, mas me parece que não faz sentido nenhum. Mas se você está andando com Deus, se você está orando, se você está lendo a palavra, se você está sendo conduzido por ele, é fato que você vai entender a voz dele. Você vai entender que ele está falando com você, que é ele que está te direcionando, que é ele que está fazendo. E aí você vai obedecer e vai permitir, querido, grandes coisas, muitas mudanças vão acontecer no seu caminho. Eu creio nisso. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Permita isso. Deixa ele, sabe, quando nós cantamos aqui, incendeia, incendeia, nós estamos falando para o Espírito Santo fazer isso em nós. Quando a gente fala assim, eu vou ser conduzida, eu quero queimar. É pelo Espírito, sabe? Dentro de nós. Nós não vamos, querido, pode ter certeza que você não vai se perder se você se manter aquecido pelo fogo do Espírito na sua vida. E em nome de Jesus, esse fogo vai chegar em todo lugar onde você for. No seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Esse fogo, ele vai incendiar de uma forma tão sobrenatural, que vai tocar cada vida que estiver ao seu lado, que vai mudar as situações que estiver, sabe, adversas do seu lado. O fogo de Deus, o Espírito vem para isso, não só para fazer algo sobre a sua vida, mas ao redor da sua vida, através da sua vida, aonde você pisar os pés, querido, o fogo de Deus vai incendiar aquele lugar, e ele vai mudar aquela situação em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Deixa ele, sabe? Deixa ele mexer, deixa ele incendiar, deixa ele fazer. Meu Deus, eu não estou entendendo. Filho, você não precisa entender, você só precisa deixar eu conduzir. Quer viver de forma profunda, quer viver de forma, sabe, diferente do povo daquela época. Quer viver como Jesus. Jesus é profundo, querido. Jesus é profundo, entenda isso. O caminho é profundo, o Espírito é profundo. Entra nessa profundidade do Senhor. Entra nessa profundidade e não permita Satanás tirar você de lá. Não com palavras, pessoas, contaminações. Pode vir o que vier. Ah, meu Deus, o fogo vai queimar tudo que está ao seu redor. Pode vir contaminação, eu estou no fogo. Pode vir palavras contrárias, eu estou no fogo. Pode vir o que vier, eu estou no fogo. E esse fogo aqui vai queimar as coisas contrárias ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esteja fervendo, querido. Esteja, sabe, aquecido. Esteja aquecido. Esteja nesse fogo. Porque são essas pessoas que o Senhor Jesus vem buscar nos dias. E não demora. Não demora. Tem um versículo que diz que ninguém sabe as coisas do Espírito. Ninguém sabe as coisas do homem, a não ser o seu Espírito. E ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus.
Você quer conhecer o Senhor? Você quer conhecer o Pai? Você quer conhecer a profundidade? As pessoas aí fora têm vivido a palavra de uma forma tão rasa. Eles não entendem o que está escrito aqui. Eles ficam loucos, tentando entender, tentando mudar. Tentando mudar, sabe para quê? Para que eles pudessem, sabe, entender alguma coisa. Porque é muito profunda. As coisas de Deus são muito profundas. Mas eu e você tem um privilégio de ter alguém para nos levar para essa profundidade, que é o Espírito Santo de Deus. Ele nos leva, Ele nos atrai, Ele nos leva ao Senhor Jesus, Ele nos atrai à presença do Senhor Jesus, Ele nos atrai para Ele, Ele nos leva para o Senhor Jesus, Ele nos leva para o reino, Ele nos leva para o céu. Oh, aleluia. Aleluia, queria chamar o louvor aqui. E eu queria te convidar nessa noite a ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, querido. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como está você. Só o Senhor conhece o seu coração. Só o Senhor conhece sua vida, o que você precisa e necessita nessa hora. Mas o meu convite é para você. Cada vez que você estiver na presença do Senhor, seja aqui, seja na sua casa, sabe, deixa ser incendiado pelo Senhor. Deixa ser, sabe, incendiado pela presença de Deus. Sabe, deixa o Senhor, sabe, incendiar a sua vida. Vamos cantar mais uma vez algo novo. Que é o que eu sinto, eu acredito que é o que Deus quer trazer para mim e para a sua vida. Esse incendiar, sabe?